Olá, sétimo ano! Quer saber o que nós iremos ver na nossa aula de matemática de hoje? Então vem comigo, não perca! Porque a nossa aula será sobre probabilidade. E olha lá, a prof colocou a aula 1 de 2. Significa que nós teremos mais uma aula sobre esse mesmo assunto. Por que mesmo? Porque é um assunto bem interessante e que precisa ficar bem certinho na sua cachola, tá certo? Então, não perca nem essa aula e nem a próxima, que a prof traz várias explicações, tá certo? O objetivo desta aula é analisar e comparar resultados obtidos através do cálculo da probabilidade por meio de frequência de ocorrências. Então, nós vamos explicar tudo. A prof vai explicar tudinho para vocês sobre probabilidade. Então, vem comigo que a nossa aula está começando. Probabilidade. Acompanhe a situação a seguir. Vamos ver o que diz. A professora Leila colocou em uma urna 15 bolinhas azuis, 25 bolinhas vermelhas e 10 bolinhas amarelas, todas do mesmo tamanho. Então, o que ela fez? Ela pegou uma urna e dentro dessa urna colocou 15 bolinhas azuis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 bolinhas azuis. Colocou 25 bolinhas vermelhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 bolinhas vermelhas. E ainda acrescentou 10 bolinhas amarelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 amarelas. E o que ela fez com tudo isso? O que será que ela faz? Vamos ver? Ela pediu que Arthur retirasse sem olhar uma bolinha da urna. Mas antes perguntou para a sala, tá? Perguntando para vocês agora. Qual a cor da bolinha ele teria a maior chance de retirar da urna? Azul, vermelha ou amarela? Qual a cor que você acha que ele tem a maior chance de retirar? Vamos ver o que a turma respondeu para a prof? A turma disse a vermelha, porque tem mais que as outras cores. É correto isso? Sim, a vermelha ele tem mais chance porque existem mais vermelhas do que as outras cores. No entanto, continua na aula aqui que a prof vai explicar mais coisinhas sobre probabilidade. Depois, a professora perguntou qual era a probabilidade de Arthur retirar uma bolinha amarela. Olha agora a palavra, qual a probabilidade dele retirar uma bolinha amarela. Então, o Arthur estava sem olhar na urna e ele precisa retirar uma bolinha desta urna. E a prof quer saber qual a probabilidade de retirar a bolinha amarela. Vamos ver como que fazemos isso. Para conseguir calcular a probabilidade do Arthur retirar uma bolinha amarela, precisamos determinar a quantidade de bolinhas que há na urna. Quantas bolinhas há na urna? Nós tínhamos 25 vermelhas, mais 15 azuis, mais 10 amarelas. Há um total de 50 bolinhas na urna. Então, agora eu já sei o total. Quantas amarelas existem? Existem 10 amarelas. Então, são 10 bolinhas amarelas. Portanto, Arthur tem 10 possibilidades em 50. Veja como nós marcamos isso na probabilidade. Nós colocamos assim, ó, 10 em 50. É uma forma de fração. Lembra quando nós fizemos uma aula sobre ideias de frações?
Uma das ideias das frações é a probabilidade. Então, nós colocamos ela em forma de fração. 10 sobre 50. 50 é o total de bolinhas e 10 é a quantidade das amarelas. Agora, a probabilidade é dada pela razão entre o número de possibilidades favoráveis e o número total de possibilidades. O que é toda essa frase? Acompanhe aqui comigo. Primeiro lembrem assim, ó. Eu quero calcular a probabilidade P. Pronto, é isso. Daí diz assim, ó, é dada pela razão. Palavra razão também tem a ver lá com as frações. Razão é uma divisão, gente. Tá certo? Leu a palavra razão, pode sempre pensar assim, a razão é uma divisão. Divisão entre quem? Ó, entre o número de possibilidades favoráveis. Número de possibilidades favoráveis. Sobre o total de possibilidades. É o número total de possibilidades. Sempre vai ser assim. Sempre vai ser assim. Você precisa escrever esse número gigante lá no teu caderno agora, no primeiro exemplo, sim. Senão depois fica confuso tudo, tá? Então, probabilidade. Eu vou pegar o número de possibilidades que eu quero, no caso lá, as 10 amarelas, e dividir pelo número total de possibilidades, que no caso eram 50. No entanto, acompanha aqui ainda, ó. A probabilidade pode ser representada das seguintes maneiras, ó. Maneira 1, maneira 2. Nós tínhamos lá 10 amarelas sobre 50 bolinhas no total, correto? A gente pode ler isso 10 em 50. Mas eu posso simplificar esse 10 cinquentavos por 10. Quando eu simplifico, ficarei com o número 1/5. O que é 1/5? 1 para 5, tá? E agora ainda vou transformar em número decimal. Transformar em número decimal, divide o de cima pelo de baixo. Eu vou pegar o número 1 e dividir por 5. Olha aqui no quadro que o professor vai fazer esta divisão. Eu tenho o número 1 dividido por 5, tá certo? O 5 cabe dentro do número 1 uma vez ou 0 vezes? Ele cabe 0 vezes. Quando eu comecei com o 0, o que acontece já aqui? Tem uma vírgula, e esta vírgula compreende esse 0 lá no númerozinho que eu estava dividindo. 10 dividido por 5 é 2, e 2 vezes 5, 10 menos 10, 0. 0,2. 0,2 é o número que corresponde à fração 1/5. Voltando lá no slide, ó. Transformei para número decimal, cheguei no 0,2, certo? Então, eu posso representar a probabilidade desse jeito, com número decimal, e também posso representar ela de uma outra maneira. Eu tenho a fração 10 cinquentavos, esse é o nosso início, 10 bolinhas amarelas sobre o total de bolinhas 50. O que eu vou fazer agora? Eu vou determinar a fração equivalente com um denominador 100. O que você vai pensar? Do denominador 50 eu tenho que chegar no denominador 100. De 50 para 100, pensa aqui comigo, não é multiplicar por 2? Então, eu vou ficar com a fração 20 centésimos. E o número 20 centésimos transformado em percentual, se eu tenho 20 sobre 100, nós também já assistimos isso lá numa videoaula que 20 sobre 100, gente, é a mesma coisa que 20%. Então, veja as duas maneiras de representar probabilidade. Você pode deixar ela na forma fracionária, 1/5. Você pode deixar ela na forma decimal, 0,2. E também na forma percentual. Entendam que os números 1/5, 0,2 e 20% é tudo a mesma quantidade, tá? É só maneira diferente de representar esses números, gente, tá certo? Vamos lá, vamos continuando então. Agora, voltando à pergunta da professora, ela perguntou qual a probabilidade de Arthur retirar uma bolinha amarela. A probabilidade é de 10 para 50,
que é igual a 20%. Então, eu posso responder assim: a probabilidade de Arthur retirar uma bolinha amarela da urna é de 20%. Entendido? É fácil? Fácil, mas é necessário fazer o passo a passo. Não ultrapasse nada disso, tá? Vai fazendo o passo a passo que ficará mais simples, tudo bem? Vamos para alguns exemplos, ó. Qual a probabilidade de Arthur retirar uma bolinha azul? Probabilidade. Número de possibilidades favoráveis. O que é favorável? É o que eu quero. O que eu quero que aconteça agora? Que a bolinha seja azul. E eu vou dividir pelo número total de possibilidades. No nosso caso, a quantidade de bolinhas da urna eram 50. Então, possibilidades favoráveis, ser azul. E nós tínhamos 15 azuis. Número total de possibilidades eram todas as bolinhas da urna, que era o número 50. Então, a minha probabilidade é de 15 para 50. Esse 15 para 50, a prof fez assim, ó, vou determinar a fração equivalente com denominador 100. É fácil? Nesse caso é. Então, eu vou usar o que eu consigo fazer mentalmente, que daí isso é rápido para fazer este cálculo. De 50 para 100, ó, de 50 para chegar no 100, basta multiplicar por 2. Portanto, lá em cima eu também multiplico por 2. Lembra de frações? Frações têm que ser equivalentes. O que multiplica lá em cima no numerador também multiplica no denominador. E 15 vezes 2 é 30. Uau! 30 sobre 100, como que eu leio isso? É a mesma coisa que 30%. Portanto, a probabilidade de Arthur retirar uma bolinha azul da urna é de 30%. Fácil? Muito fácil. E ainda, calcule a probabilidade de obter um número menor que 3 no lançamento de um dado honesto. Opa, olha lá de novo. O prof também já ensinou para vocês que deve ser lido no mínimo 2 vezes o mesmo enunciado. Você precisa compreender o que está sendo lido. Então, use essa dica. Não leia tudo um atrás do outro. Vamos com calma. Vamos lá de novo, ó. Calcule a probabilidade de obter um número menor que 3 no lançamento de um dado. Lembra lá, o que é um dadinho? Um dadinho tem 6 faces, tem os números 1, 2, 3, 4, 5, 6 e eu quero um número menor que 3. Ah, agora entendi. Vamos lá então? Calcular a probabilidade é número de possibilidades favoráveis pelo número total de possibilidades. Qual é esse total de possibilidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu quero a quantidade, gente. Quantos números são? 6. Agora, o que eu quero que aconteça? O que são essas possibilidades favoráveis? As favoráveis são menor que 3. Quem são os números menores que 3? 1 e 2. Quantos são? 2 números. Eu trabalho com a quantidade, correto? Então, a minha probabilidade é de 2 para 6. 2 para 6, vejam como a prof deixou agora esta probabilidade. Ó. Eu vou simplificar por 2 e a fração 1/3. O que eu digo? Que a probabilidade de obter um número menor que 3 no lançamento do dado é de 1 para 3. Agora, eu deixei a resposta em forma fracionária. Há possibilidades, né, de você deixar as respostas em número percentual, fracionário ou número decimal. 3 maneiras de darem a resposta para essa nossa probabilidade. Tudo bem? Fácil? Entendido? Então, probabilidade é uma razão é uma divisão. O que eu quero dividido pelo total dos números que eu tinha, tá certo? E chegando ao final da nossa videoaula de hoje sobre probabilidade, não esqueça que teremos mais uma videoaula sobre probabilidade, onde teremos outras novidades. Então, aguardo você lá. Tchau, tchau da Prof. Dilcleia. Até a nossa próxima videoaula.